Bom, pessoal, então a partir de agora a gente está gravando. Ah, vamos aqui para a segunda parte da aula de hoje, em que nós vamos efetivamente aqui agora entender como é a parte de verificação de tombamento de deslizamento. Tá? Então, essa parte aqui nós vamos fazer a verificação do tombamento. Aí na que vem, na seguinte, a gente faz a, a deslizamento. Então, vamos lá. Então, um pilar, pessoal, a estrutura, você vai ter um modelo estrutural e cada pilar, a base de cada pilar, você vai ter um conjunto de esforços, né? Esses esforços, no modelo tridimensional, né, que é o que a gente trabalha usualmente no dia a dia, a gente vai ter, geralmente, três esforços, né, que seria basicamente FZ, FX e FY, tá? Esse cara aqui é o que a gente vai chamar de esforço normal, tá? É o esforço que é o principal, geralmente, tá? Geralmente esse é o principal, mas nem sempre. E esses caras são esforços laterais, tá? Laterais, transversais, qualquer termo aí que você queira utilizar. Nós também temos momentos fletores, tá? Que a gente vai dizer aqui que é momento em torno do eixo X e momento em torno do eixo Y, e nós temos também um momento torsor, que seria um momento em torno do eixo Z, tá? Mas isso daqui, pessoal, para pilares usuais, isso aqui vai ser sempre zero, tá? Vai ser diferente de zero se você tiver um núcleo rígido de um edifício, tá? E essa torção pode ser diferente de zero, tá? Mas vamos trabalhar aqui light com o padrão, tá? Com o usual. Vocês só precisam saber que existe, né? Que se for o caso, vocês forem utilizar um dia, vocês precisam dar uma estudada sobre isso. Tá? Então, basicamente, nós vamos ter a possibilidade de ter esses 5 esforços aí, pilar, né? Esses 3 esforços, esses 2 momentos fletores, né? E isso, a gente olhando em planta baixa, né? Olhando em planta baixa, a gente tem um pilar aqui, vamos supor que a gente tem um pilar, tá? A gente tem um eixo, né? Coordenadas, que seria aqui, vamos dizer que aqui é X, aqui é Y, e o que sai da figura aí é o eixo Z, né? Aqui olhando planta baixa. E será que eu consigo desenhar aqui tridimensional? Não, acho que não tem essa capacidade, não. Por isso que eu gosto de ter a aula prontinha, porque geralmente tenho figuras, né? Então eu tenho aqui eixo X, tá? Eixo Y e eixo Z aqui. Beleza? Aí eu tenho basicamente a força normal, né? FZ. Eu tenho aqui nessa direção FX e tenho nessa outra direção aqui FY, tá? Geralmente essa FZ é de compressão, né? Por isso que eu já botei aqui para baixo. Então, geralmente ela é negativa, né? Para baixo. Tá? E aí pode ser até que vocês encontrem esse valor positivo mesmo, né? Porque como a conversão é para baixo, então pode ser que vocês encontrem até esse eixo voltado para baixo, tá? E aí você tem momentos também aqui, né? Você tem a possibilidade de momentos em torno também desses eixos, né? Deixa eu ver aqui uma outra cor. Em torno desses outros eixos. Então você teria momento em torno do eixo X e momento em torno do eixo X e em torno do eixo Y. Tá? Então, ilustrando aqui momentos por esse vetor com flechinha dupla, né? Então, essa é a ideia, beleza? Então, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou. O que vai acontecer, tá, é que a gente vai trabalhar. Perdão, eu ia falar uma besteira aqui. A gente vai trabalhar dividindo essa situação nas duas direções principais, tá? Nós vamos dividir essa análise nas duas
direções principais. Né? Então, a gente vai ter uma primeira análise. Então, análise 1, que a gente vai verificar a direção X. E a gente vai ter a análise 2, que a gente vai analisar a direção Y. Tá? Direção Y. E é assim que é feito, tá, pessoal? Separado. A parte de tensões não é separada, mas a parte de tombamento e deslizamento é feito separadamente. Então, na direção X, a gente vai ter aqui o pilar. Tá? Agora, olhando lateralmente, tá? A gente tem um pilar aqui. Vou tentar desenhar melhorzinho a fundação, tá? Sem muita pressa, porque essa figura a gente vai reutilizar. Então, a gente tem aqui a direção X, tá? E eu tenho aqui a direção Y, tá? Direção Y. As dimensões da sapata em uma direção e outra não precisam ser iguais, né? A sapata pode ser retangular, seja, com dimensões diferentes. Ficou muito ruim esse sapato, né? Eu vou tentar desenhar bonitinho aqui, tá, pessoal? Porque como eu vou desenhar por cima, vou melhorar isso também. Eu vou desenhar com linhas. Só não sei. Tá aqui. Vou tentar desenhar com linhas aqui. Seria mais eficiente de desenhar no CAD isso daqui, né? Na verdade. Vou pegar. Professor, aproveitando, por que é que ela fica nesse formato aí? E não numa base retangular somente? Olha, basicamente para economizar material, tá? Mas aí você gasta mais com o trabalho, né? Então aí não é necessariamente nesse formato não, tá? Tô desenhando nesse, é o mais usual, tá? Mas pode ser um blocão. Só que aí você vai gastar concreto absurdamente, né? Entendi. Tá vendo? Bom, paciência. Foi situação, tá? E aí eu tenho a direção Y que é igual, né? Só vai mudar as dimensões e os esforços, tá? Mas basicamente é igual aí. Ah. Então, para fazer essa verificação, eu vou precisar ter definido já as dimensões do sapato. Veja que é um processo iterativo de dimensionamento do sapato, tá? A gente dá um chute inicial do tamanho, ou faz um pré-dimensionamento e vai ajustando aí, vai fazendo as verificações iterativamente, tá? Mas, basicamente, aqui você vai precisar conhecer quem são essas dimensões. Essa dimensão aqui eu vou chamar, vou chamar talvez B de X, BX, né? Aí eu vou ter aqui, na base do pilar, que bem aqui, né? Na interface da sapata com o pilar, que seria a base do meu modelo estrutural, né? Eu vou ter uma força Fx, uma força aqui assim, Fz, e um momento em torno do eixo Y, né? Beleza? Momento em torno do eixo Y. Tá? Lembrando que direção X, então estou aqui com a situação, ó, ZX, tá? ZX. Então esse momento aqui está girando em torno do eixo Y, tá? É o que eu tenho que considerar aqui para o equilíbrio. Aqui, o que eu vou fazer é equilíbrio, tá? É nada mais do que isso, só equilíbrio. Aqui, por outro lado, eu tenho a minha força na direção Y, eu tenho a minha força na direção Z, e eu tenho o meu momento em torno do eixo Y. Bom, aqui eu vou ter a minha dimensão
Opa. Vamos ver qual é. Eu vou ter a minha dimensão BY, né? Se a minha sapata é retangular, com base retangular, que foi uma premissa, né? Isso aqui, o centro de gravidade dela, do fundo dela vai estar exatamente aqui. Tá? Admitindo também que o pilar está centrado na sapata, tá? Se tiver excêntrico, você tem que considerar essa excentricidade. Então, vê que eu estou perdido aqui onde está o mouse. Então, aqui também eu estou exatamente no meio, então está centrado aqui, tá concêntrico, que a gente chama, né? O pilar está concêntrico e está concêntrico aqui também. Então, aqui eu tenho o eixo Z e aqui eu tenho o eixo Y. Então, o que vai acontecer? Se essa sapata tombar, né, ela vai tombar em torno desse ponto aqui, ó. Beleza? Em torno desse ponto. Deixa eu até fazer de outra cor. Melhor. Ela vai tombar em torno desse ponto. Então, o que eu preciso fazer é equilíbrios de esforços, né? Nesse ponto. Tá? Nesse ponto. E aí achar o meu momento de tombamento, que a gente chama, né? E como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Vê, se essa minha altura aqui é H, né? Tem isso também, precisaria ter já definido quem é H, para total H, tá? Então, o momento que Fx causa nesse ponto seria Fx vezes H. Vocês concordam comigo? Fx vezes H é o momento que ele causa aqui nesse ponto, né? E o Fz? O Fz vai causar um momento agora no sentido inverso, tá? Ou seja, o Fz trabalha como equilíbrio. Para o tombamento, quanto maior o Fz em relação ao Fx, melhor. Tá? Então, veja que a tendência do Fz nesse meu ponto aqui vai ser de equilíbrio, de manter essa parte no lugar. Tá? Então, vai ser menos Fz vezes, qual é o braço de alavanca? Vai ser essa distância aqui, que é Bx dividido por 2. Tá? Então, multiplicado por Bx dividido por 2, tá? E aí, mais um momento propriamente dito, né? Mais um momento y, que aí eu posso transportar para qualquer ponto. Né? Esse é o que a gente chama de momento de tombamento. Tá? Momento de tombamento. Momento de tombamento. Certo? Só um minutinho aqui que eu estou pensando. Como é que eu vou explicar para vocês isso daqui, sem confundir? Tá, beleza. Não, na verdade não. Deixa eu pensar mais aqui. Tá, perdão. Perdão. Vou confundir vocês se eu usar isso aqui. Tá? O meu equilíbrio, meu somatório de momentos, né, é igual a isso, e para estar em equilíbrio tem que estar igual a zero. Né? Mas o que acontece? Como eu tenho uma parcela equilibradora e uma parcela desequilibradora, eu vou separar em dois momentos aqui. Tá? Eu vou separar no momento de tombamento, que vai ser só parte desestabilizadora, ou seja, Fx vezes H mais My, se esse My aqui for no mesmo sentido de Fx, tá? Vale destacar isso. Eu estou admitindo aqui que o Fx está causando o momento na mesma direção do My. Isso aqui poderia ser diferente, tá? Isso aqui poderia ser diferente. Poderia ser o oposto, inclusive, tá? Então, eu vou botar até um asterisco aqui, tá? Se tiver na direção do Fx. E eu vou ter um momento de equilíbrio, tá? Que eu vou dizer que é o Fz multiplicado por Bx sobre 2, mais o My, e aqui eu vou botar dois asteriscos, que é caso o My esteja na direção
do FZ. Então, basicamente, tem um momento que é para um lado, um momento que é para o outro. Eles têm que estar em equilíbrio. Na verdade, esses termos não ficaram muito legais, tá? Mas é porque a direção, né, o sentido de giro pode estar influenciando aí, tá? Esse FX também pode estar trabalhando aqui de forma equilibradora se o momento Y for o pior, né? For o pior, a gente vai fazer uns exercícios, vai dar para entender melhor isso daí. Tá? Mas basicamente a gente tem um momento de tombamento e um momento de equilíbrio, tá? Nesse caso aqui, para essa figurinha, a gente teria essa situação aqui, né? Então, para essa situação aqui, para essa figura, a gente teria essa situação, tá? Em que o MY está trabalhando junto com o FX para desestabilizar e o FZ está trabalhando sozinho para equilibrar, tá? Então, vou manter assim, porque isso pode variar, tá? Vale destacar isso. E aí, a verificação do tombamento é feito fazendo que o momento de tombamento tem que ser menor, e aqui seria o momento de tombamento em X, né? Vale destacar isso, na direção X, em torno do X. Tem que ser menor ou igual ao momento de equilíbrio, tá? Sendo que a gente vai utilizar aqui um fator de segurança, tá? Dividido por fator de segurança. Tá? Dividido pelo fator de segurança. Então, o momento de equilíbrio dividido pelo fator de segurança tem que ser maior ou igual ao momento de tombamento. Beleza? Ou seja, perceba que quanto maior a largura aqui da base, né, maior o meu momento de equilíbrio. Tá? E FZ sempre vai ser momento de equilíbrio, tá? Vale destacar isso. A não ser que ele esteja parcialmente excêntrico. Se ele estiver parcialmente excêntrico, você tem que separar a excentricidade do comportamento da força mesmo. Vamos fazer aqui uns exemplos. Não se preocupe. E aí, esse fator de segurança a norma não diz, tá? Esse especificamente para tombamento a norma não diz. Eu utilizo, tá? Confesso que eu preciso até avaliar mais. Eu utilizo 1,5. Tá? Eu utilizo 1,5. Eu tenho que estudar mais disso aí para trazer uma referência melhor. Eu não sei, eu não me lembro de onde eu tirei esse 1,5. Foi de alguma referência, eu preciso buscar, tá? Eu trago para vocês na próxima aula, beleza? Mas outra forma de avaliar é o seguinte: o momento de tombamento, perdão, momento de equilíbrio dividido pelo momento de tombamento tem que ser maior ou igual a 1,5. Tá? Tem que ser maior ou igual a 1,5. A gente pode fazer assim também. Então, basicamente é equilíbrio. Então, da mesma forma que a gente faz aqui na direção X, a gente faria aqui também na direção Y. Né? Eu posso ter Fx igual a zero, posso ter Fx negativa, se o Fx fosse negativo, ele entraria aqui no momento de equilíbrio. Né? Caso MY fosse preponderante, tá? Então a gente tem que avaliar o que é favorável e o que é desfavorável. Se a gente estiver trabalhando com métodos de estados limites, o que é de equilíbrio, o que é favorável, você tem que considerar sempre um gama favorável, tá? Um gama G favorável, ou seja, tem que considerar sempre 1, né? Só no máximo. Beleza? Mas admitindo que a tensão é admissível, a gente ignora isso e trabalha com... Eu estou trabalhando aqui com um fator admissível, fator de segurança de 1,5. Beleza? E aí faria a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, não vou repetir aqui para direção X, direção Y. Então, vamos fazer aqui uns exemplos. Né? Tá, vamos fazer aqui alguns exemplos. Vamos supor que eu tenho um pilar, esse pilar tem uma carga, que eu chamo de FZ, né? Chama de FZ aqui, carga normal. FZ, vamos dizer que tem aí 1000 kilonewtons. Vamos dizer que eu tenho uma força X, tá? 150 newtons, FY. Depois a gente vai ajustando isso aí, a gente ir testando, tá? Tipo, vamos dizer de menos 100. Então, vamos botar negativo aqui para
Eu tenho um MX, tá, de 200, acho que vai estar muito alto aqui, depois a gente vai ajustando. 100 km vezes metro. Vou botar até embaixo aqui para não confundir. Tem um MY de... Tá, os dois iguais aí, por enquanto. Então, analisando na direção X, tá? E supondo que meu pilar está centrado, tá concêntrico da minha fundação. Né? Tá. Então, meu momento de tombamento em X, né? Em X, vai ser a força. Faltou determinar as dimensões, né, dessa pata. Tá? Então, vamos dizer que a dimensão BX seja 1 metro. A dimensão BY seja 1 metro também. E que o meu H, né, a altura da fundação, seja 50 centímetros, tá? Aqui em metros também, né, para não confundir vocês. Então, o meu momento de tombamento vai ser basicamente a força Fx, né? Força Fx, multiplicada por H, tá? Multiplicado por H. E veja, aqui nesse caso eu não consigo desenhar aqui, né? Tá, deixa eu desenhar aqui no Drive, copio. Vamos olhar em planta baixa daqui, tá? Eu tenho a minha sapata, tá? Tenho o meu pilar aqui. Veja que não importa a dimensão do meu pilar, tá? E eu tenho aqui meu eixo X, meu eixo Y, tá? O X. E eu tenho aqui os meus esforços, tá? Então aqui eu vou ter Fx nessa direção positiva, né? Então o eixo está positivo nessa direção, positivo nesse, tá? E está atuando também aí, nesse caso, ver qual cor eu uso, usar essa roxa aqui. E aí eu vou utilizar aí, nesse caso, um momento fletor aí positivo também, né? Que está dizendo que é positivo, então perdão. Para o equilíbrio em X, eu preciso do momento em Y, né? Então, o momento em Y é positivo, portanto, tá regra da mão direita, né, pessoal? Meus vetorizinhos aqui indicando com Y, então ele está tendendo a girar assim, então, portanto, está na mesma direção de Fx, tá? A tendência de rotação que vai causar é a mesma de Fx. Tá? Então, aqui seria o MY. Tá? E o meu Fz está sendo aplicado, a gente não está vendo aí. Né? Então, portanto, como Fx e My se somam, tá? Para o desequilíbrio, então eu vou estar considerando aí, vou fechar isso que eu acho que eu vou usar mais. Então eu vou estar considerando aí a soma dos dois, vou estar somando aqui com M, Y, tá? Esse é o momento de tombamento. 275. Tá? Já o meu momento de equilíbrio só vai contar com o meu Fz, né? Multiplicado por Bx dividido por 2. Está dando 500. Tá? Está dando 500. Porém, eu quero um fator de segurança, né? Qual o fator de segurança que eu desejo? O meu fator de segurança que eu desejo é 1,5. Tá? E efetivamente o que está ocorrendo é que
Não tá 1.5. Deve estar 1.5, né, na verdade. Tá 1.5. Tá mais que 1.5. A minha relação está 1.8. Então, portanto, o meu equilíbrio aqui está 80% superior que o meu momento de tombamento. Então, portanto, está segura, tá? Considerando o meu fator de segurança de 1.5. Aí vamos fazer um pouco diferente aqui no FY, eu já fiz, né? O sinal está negativo aqui. O sinal está negativo no FY. Conseguiram entender, pessoal? Tá complicado aí. É bem simples aí, tá? Essa é a parte mais fácil aqui do dimensionamento, da verificação. Então, com essa dimensão aqui, eu consigo garantir que, pelo menos, tombar, a sapata não vai. Tá? Vocês conseguem visualizar isso bem? Sim. Ah, na direção Y, vamos copiar aqui esse carinha. Vou apagar esses caras aqui em roxo. Opa. Em verde. Na direção Y, tá? O tombamento da direção Y eu vou considerar aqui FY. E vou considerar aqui. Só que FY está na direção negativa, né? Então, portanto, eu desenhei errado, já comecei errado desenhando. Portanto, FY está aplicada assim, tá? Então, a tendência de giro vai ser assim, né, pessoal? Tá? E o meu momento fletor em torno do eixo X está positivo. Então, portanto, ele vai estar com as setinhas indicadas para essa direção. E pela regra da mão direita, então, portanto, ele vai estar no mesmo sentido. Eu queria fazer o oposto. Então vamos dizer que o momento também seja negativo aí. Vamos dizer que o momento também seja negativo e eu ajusto lá. Então, vamos dizer que o momento aqui seja negativo. Ah, professor, como é que a gente sabe se é negativo ou se é positivo? A estrutura que vai dizer. Tá? A estrutura que vai dizer. Tem que dar um sistema de coordenado para a gente. Tá? MX aqui. Tá? Vamos dizer que o momento X também seja negativo. E aí, nesse caso, a tendência de giro do momento em X vai ser ao contrário, né? Do FY. Tá? É ao contrário, vai ser assim. Então, portanto, a gente tem que ver qual é o pior momento de tombamento, tá? Se é o MX ou se é o FY, o que causa, né? Se é o MX ou o FY, para a gente saber qual é o preponderante, tá? É isso que a gente tem que fazer aqui. Então, quem é maior? É isso que eu vou ver aqui, tá? Então, aqui eu vou mudar só os índices. Aqui. Quem é maior? FY vezes H ou MX? Então, a gente vê que MX é maior. Tá? Então, vou colocar aqui. MX é preponderante como tombador. Tá? Portanto, quem tende a tombar aqui vai ser MX e o FY vai, na verdade, ajudar. Né? Vai ajudar. Então, eu tenho que considerar aqui que FY não é mais tombamento, é momento agora de equilíbrio. É momento de equilíbrio. Só que aqui eu tenho que considerar em módulo, tá? Para destacar isso. Em módulo, eu tenho que considerar em módulo. Porque ele está ajudando, né? Então aqui é BY, é o momento de equilíbrio em Y. Então, eu tenho uma ajuda, o FY está ajudando a equilibrar esse meu momento. E o momento tombador vai ser apenas o MX. Então, o momento tombador analisando o equilíbrio aqui na direção X, a direção Y, perdão, vai ser apenas MX. Feito?
Ah, e aí, nessa situação, eu tenho que. Eu tenho ainda uma situação mais favorável ainda, né? Tá? Em que o meu momento de equilíbrio é 2,75 vezes maior do que o momento tombador. Beleza? Perfeito, pessoal? E tombamento que eu queria ver é isso. Tá. Tá, vou ficar por aqui, senão a gente vai complicar demais, já tá 10h50. Depois, quando a gente for fazendo exemplos, a gente vai fazer exemplos completos depois. Aí a gente tenta embarcar mais opções aqui, tá? Mas, a grosso modo, o tombamento é isso que a gente queria passar para vocês. Ah, então, essa sapata, com esses carregamentos e com essas dimensões, está tudo certo, né? Tá tudo certo. Então, vamos ver agora a parte de deslizamento. Então, aqui faltou essa, né? Da mesma forma que a gente utilizou para o tombamento, a gente vai fazer a mesma avaliação para deslizamento, tá? Então a gente vai ter aqui atuando esforços, né? E aqui nesse caso eu não preciso me preocupar com o momento mais, tá? Apenas esforço, então vou focar aqui quem é o FZ atuando na minha estrutura, quem é o FX e quem é o FY, tá? Ah, vale destacar, pessoal, aqui, ó, que eu desconsiderei o peso próprio da sapata, né? O correto seria ter considerado o peso próprio da sapata aqui, né? E esse peso próprio da sapata estaria aqui no momento de equilíbrio, né? Já que o centro de gravidade da sapata vai estar no meio, né? Então, eu desconsiderei o peso próprio da sapata. Se quiser, eu posso considerar aqui, sem problema nenhum. Mas se já está passando sem o peso próprio, quando eu botar o peso próprio, vai melhorar, né? Então, o peso, o peso expressivo do concreto é 25 kN por metro cúbico. E aqui eu poderia adicionar o peso próprio, fazendo aqui o peso próprio, posso calcular fora, melhor. O peso próprio do bloco vai ser o volume, né, dele, então, supondo que seja um cubo, né, sem aqueles cone, né, sem aquele formato cone, facilitar aqui nossa vida, vezes H, então, supor que eu tenho um paralelepípedo, né, multiplicado pelo peso específico. Então, aí 12,5 que é insignificante, né? Tá? É insignificante, mas eu posso considerar aqui, com certeza. Somar já que é multiplicado pelo mesmo. Nem sempre é, tá, pessoal? Você tem que ter cuidado aí. Aumenta aí um pouquinho. Deixa eu salvar aqui. Vou colocar já lá na pasta. Salvar já lá na pasta. Ah, ah,
Lembra de salvar aqui em PDF, tá? Apagou aqui. Ok. E eu não preciso mais de momento agora. Agora o que eu vou analisar é o seguinte. Tenho, vamos supor aqui que sapata prismática. Então eu tenho uma carga normal aqui. E tenho FZ, FX ou FY, né? Vou botar aqui já. Vai ser a mesma figura, não vou desenhar duas vezes. Não. Então, aqui transforma o momento, tudo, mas equivale equivale aqui, né, a eu transportar tudo para a base. Eu posso transportar esses esforços todos para a base, né? Já que a gente está considerando esse sapato como rígido. Então, na base aqui eu vou ter uma força de atrito, tá? Entre a sapata e o solo, um atrito entre sapata e solo. Tá? E eu posso ter aqui um empuxo passivo. Tá? Um empuxo passivo se essa minha fundação estiver enterrada, né? Se a minha fundação estiver enterrada. Tá? Esse empuxo passivo, vocês viram como calcular lá a mecânica do solo. Se vocês quiserem, eu coloco o link da aula disponível para vocês. Tá? Mas a gente pode ignorar nesse nosso primeiro exemplo aí. Mas basicamente o que a gente vai fazer aqui é soma de forças. Né? Ao invés de soma de momentos em determinado ponto, a gente vai fazer soma de forças, independente do ponto. Então tem que garantir que Fx, né? Ou Fy, vamos admitir que seja Fx, né? Mas menos o empuxo e menos a força de atrito vai ser igual a zero, né? Isso aqui para entrar em equilíbrio. Só que a gente vai, como a gente quer uma determinada segurança, a gente vai dizer que a gente vai ter uma força, não sei como chamar aqui, para falar a verdade, vou chamar de força solicitante, tá? Que vai ser o Fx ou o Fy, e a gente vai ter aqui uma força resistente, vamos dizer assim, que seria a força do atrito mais um impulso passivo, né? E novamente, a gente quer que a força solicitante seja menor ou igual à força resistente. Só que aqui eu vou aplicar um fator de segurança, e esse fator de segurança eu particularmente utilizo 1,5. Não tem na norma também esse fator de segurança, tá? Mas próximo aula eu trago também. Vou trazer mais de uma bibliografia, né? Não quer dizer que isso aqui seja certo, tá, pessoal? Eu vou trazer várias parâmetros, né, desse daqui para vocês utilizarem. Então, eu posso fazer que a resistente dividido pela solicitante tem que dar maior ou igual a fator de segurança, né? Que seria 1,5. Tá? Basicamente é isso. Né? Como calcula o impulso passivo? Mecânica do solo 2, vocês vão rever isso daí em Fundações 2. Como calcula a força de atrito? Aí sim, a gente vai destacar aqui. Né? Mas isso aqui é ensino médio, não tem muito o que fazer. Basicamente, tá? Basicamente, essa força de atrito será encontrada fazendo a força vertical, né, multiplicado pelo coeficiente de atrito. Tá? E quem é esse coeficiente de atrito? O coeficiente de atrito geralmente é estimado como a tangente de 2/3 do ângulo de atrito do solo. Tá? Então, isso para concreto, né? Com uma fundação em concreto. Tá? Esses 2/3 aqui, na verdade, deixa eu botar diferente aqui. Eu, sapata, eu desconheço a sapata que seja de outro material, mas vamos imaginar que existe, né? Eu vou chamar aqui, vai ser tangente desse ângulo aqui, né? Esse ângulozinho, e que esse ângulozinho vai depender do material da sapata para esse
o atrito entre concreto solo, tá? E essa referência aqui eu acho que foi do caderno de contenções de moliterno, mas eu trago também da onde eu tirei isso, tá? A gente considera usualmente 2/3 do ângulo de atrito do solo, tá? O ângulo de atrito do solo. Então, o ângulo de atrito é 30 graus, 2/3 aí de 30 graus, tá? E aí a gente tem a força de atrito. Portanto, novamente, a força a força de compressão na sapato, né, se torna aqui uma ajuda, né, favorável, tá? Essa carga aqui é favorável, porque quanto maior essa carga FZ, maior a força de atrito, então, portanto, maior a resistência ao deslizamento. Dúvidas aí, pessoal? Não, professor, tá tranquilo. Eu vou... Eu poderia até ter trazido aqui já a equaçãozinha do imposto passivo, mas não trouxe, eu não quero parar aqui para pesquisar, senão eu posso demorar aqui. Eu não lembro onde está exatamente. Bom, na próxima aula, eu vou, de qualquer forma, vou botar o vídeo lá para da aula de mecânica dos sólidos, para vocês assistirem, tá? E depois disponibilizo para vocês o materialzinho para calcular também esse custo passivo. Então, basicamente é isso. Vamos fazer aqui um exemplo. Vou fazer até nesse mesmo arquivo. Na verdade, eu vou salvar como. Aqui eu não vou precisar dos momentos. Não vou precisar da altura, não importa a altura. Mas importa para calcular o peso próprio, né? Então, vou manter aqui. Ok. Força solicitante de deslizamento, né? Então vai ser Fx apenas. Fx. E a força, estou chamando de resistente, né? Resistente vai ser Fz mais o peso próprio, multiplicado aqui pelo coeficiente de atrito. E esse coeficiente de atrito eu vou dizer que ele é tangente do ângulo, aquele ângulo, né? Vou fazer como a gente usou lá certinho. É um φ diferente, né? E também, mas é um φ diferente. E esse ângulo φ, ele vai ser 2/3 do ângulo de atrito, beleza? Do solo. Deixa eu botar aqui. Solo. E esse ângulo de atrito do solo, vamos dizer que eu tenho os ensaios, que eu saiba qual tipo de solo é, quão compacto ele é, e estimo esse ângulo de atrito como 130 graus. 30 graus. E então eu consigo calcular o meu coeficiente de atrito, vai ser 36, né? 0,36, 36%, né? Então a minha força de atrito, né? Tá aí. Eu estou desconsiderando impulso passivo, tá? Vamos supor que o impulso passivo aqui nesse caso seja 0. Então eu vou colocar aqui em texto. Impulso passivo desconsiderado. Apenas força de atrito. E aqui eu tenho que a força dividido pela força solicitante está em 2,46, mais ou menos. Então, portanto, não vai deslizar, né? A gente garante que não vai deslizar com a folga até de 2,5. Tá? Fator de segurança de 2,5. E aí a gente pode repetir isso
para a direção Y, sem medo de errar. A gente pode botar em módulo. FR continua igual, perceba que FR é igual, né? Seja qual for a direção. E aqui é maior ainda, já que a força em FY é menor. Beleza? Basicamente é isso. Bem simples, bem facilzinho de fazer. Então, deixa eu salvar. Se tiver alguma dúvida, esse é o momento. Então, usualmente a gente faz isso daí no final. Apesar de eu estar mostrando isso primeiro para vocês, tá? Usualmente a gente faz isso no final. Depois de resolver a questão de tensões admissíveis, né, de tensão na base, de garantir que o solo não resista àquela pressão, aí sim a gente foca nossos esforços em verificar tombamento e deslizamento. Tá? Ou se for usar um software, você faz isso tudo ao mesmo tempo, né? De forma interativa, inclusive.